Olá, olá. Hoje eu vou dar continuidade a um vídeo que eu fiz anteriormente, que fala sobre os modos de atuação, que são modos de funcionamento ou modos de enfrentamento psíquicos, né, para as adversidades do mundo externo, digamos assim. E eu falei no vídeo anterior sobre o modo criança vulnerável, né, de quanto o ansioso ele entra nesse modo, o quanto ele se sente isolado, desprotegido, abandonado, e o quanto o medo acaba sendo a emoção que rege, né, a dinâmica psíquica e a vida desse indivíduo. Então, os indivíduos que têm o modo de atuação de criança, né, eles acabam se comportando muito como criança em determinadas situações. Então, assim, tem medo de dormir sozinho, tem medo de quando escurece, tem medo de voar, tem medo de sair. Então, essas características são muito marcantes em pessoas ansiosas, porque o modo criança acaba entrando em atuação. Então, relembrando, né, que se a criança, por um lado, a criança vulnerável que a gente viu no outro vídeo, ela experiencia, né, sentimentos de disforia, ou seja, o contrário de euforia, né, de apatia, de desânimo, e ela também entra em estados ansiosos, de tristeza, de medo, né, quando ela entra em contato com gatilhos do mundo real que disparam as suas crenças. Diferentemente disso, a criança zangada, ao invés de se fechar, ela libera a sua emoção imediatamente, a sua insatisfação. Então, ela libera a raiva de uma forma explosiva, e essa raiva é em resposta às necessidades emocionais que não estão sendo atendidas. Ao contrário da criança vulnerável, ela não expressa que a sua necessidade emocional não está sendo atendida, ela se fecha, ela se embota, e a criança zangada, ela faz questão de usar a explosão, de usar a raiva como uma forma de expressão da sua insatisfação. Já a criança impulsiva, a criança indisciplinada, ela age de forma impulsiva e ela segue apenas uma regra: satisfazer os desejos imediatos que vão lhe causar prazer. Ela não consegue considerar limites ou regras. Ela não consegue também considerar necessidades ou sentimentos de outras pessoas. Vou dar um exemplo para você entender um pouco melhor. Eu sempre tive uma criança indisciplinada, uma criança impulsiva, que funcionava muito em mim porque eu não recebi muitos limites na minha infância. Né? A nossa educação era mais solta, né? Saía para brincar na rua, a mãe só falava quando escurecer volta, mas se não voltasse também e atrasasse um pouco, ela não brigava. Nunca mandou fazer tarefa, porque eu já fazia antecipadamente. Então a gente foi criada assim e era a cultura da época. Só que quando eu me tornei uma adulta, essa falta de limites me atrapalhou, porque eu me tornei uma pessoa que tinha dificuldade em cumprir horário, não com a escola, prova, estudar, esse tipo de coisa, não. Mas eu criei alguns hábitos que eu fazia quando queria, porque foi isso que eu aprendi na infância. E eu me tornei também um tanto impulsiva, né? Eu tinha essa criança impulsiva e indisciplinada funcionando. E um dia, recentemente, eu resolvi comprar um tênis. E aí eu entrei na internet e eu determinei que o tênis que eu ia comprar era de X reais. Então eu entrei lá nessas lojas virtuais, comecei a olhar o tênis e de repente eu achei um tênis que eu gostava, que custava os X reais. Coloquei no carrinho. Quando eu continuei navegando mais um pouquinho para ver se eu achava de uma outra cor e tal, eu encontrei um tênis que custava 2x. E eu falei, nossa, mas esse aqui é mais bonito. Pum, coloquei no carrinho. Naveguei mais um pouquinho e de repente eu achei um mais legal ainda. Eu olhei aquele tênis e falei, nossa, uau, esse é o tênis e custava 3x. Coloquei no carrinho. Então minha criança impulsiva foi indo sem limite, eu quero tudo, eu quero, e colocou no carrinho lá os 3 tênis. Entrei no carrinho e eu ia jogar fora os 2 mais baratos e comprar o mais caro. Só que veio uma voz na minha cabeça que disse assim, escuta,
era X e não 3x, né, o valor do tênis. Pode tirar do carrinho e comprar o tênis do valor X, não tem essa, né? E aí a minha criança ainda falou assim, mas é em 12 vezes, né? Deixa, vai. E o meu adulto saudável foi lá e falou, não, é o tênis de X e ponto, ponto final. Então, o que esse exemplo mostra, né? Mostra que eu tenho uma gestora psíquica, que é minha adulta saudável, que vem para colocar o limite nessa criança impulsiva, indisciplinada, que se formou lá, que aprendeu a ser assim lá na infância, né? Ou seja, eu tenho um papel de uma mãe que está exercendo um limite que a minha mãe não conseguiu colocar, porque ela não sabia, porque ela não conseguia, né? Só que isso não veio automático, eu não nasci com isso, né? Ou então eu tive uma ideia, nossa, já sei, vou me colocar limites, né? Eu aprendi isso em terapia. E esse processo da minha terapia se deu num momento muito marcante da minha vida, que eu cheguei um dia na terapia e estava compartilhando com a minha terapeuta que os meus 12 estavam lá doentes com uma gastroenterite e tal, e eu estava reclamando e falando, nossa, gastei uma grana, tadinhos, estão sofrendo, numa esperança de que a minha terapeuta ficasse com pena de mim, falasse, nossa, coitadinha de você, né? Que ela me acolhesse. Aí a terapeuta ficou quieta, eu contei minha história trágica dos 12 cachorros, e ela virou para mim e falou, escuta, para que você tem 12 cachorros? Por quê? Eu falei assim, porque eu gosto de cachorro. Ela falou, sim, mas cadê o limite dessa história, né? Para que ter 12? Para que levar uma despesa de levar 12 cachorros para o veterinário, que é uma fortuna? E aí a gente começou a trabalhar essa história da minha impulsividade, de que eu não conseguia botar limites nas coisas que eu queria ou acreditava que eram certas. E aí, naquela sessão mesmo, ela falou, escuta, chega, você precisa colocar limites, então é o seguinte, você vai doar esses cachorros, né? Porque eu já queria ficar com todos. E aí a gente combinou que eu faria um trabalho de começar a ir atrás da doação dos dogs, né? Que foi o que eu fiz durante 6 ou 8 semanas, todo final de semana eu ia em feirinha de doação de cachorro e consegui me despedir sempre chorando de cada um deles, né? Porque eu sou assim. E a partir dali a gente começou a trabalhar a construção dessa adulta saudável em mim que colocaria os limites nessa criança impulsiva. Então, isso serve de exemplo para vocês entenderem como é que funciona a dinâmica do que a gente trabalha em psicoterapia e de quais são os pontos que são nós aparentemente impossíveis de desatar do seu aparelho psíquico que precisam ser trabalhados.